a questão do equilíbrio, gente, é que quando a gente vem para o relacionamento de casal, se não tem filhos de nenhum relacionamento, então, se a mulher não traz filhos e o homem também não traz, então, na hora que a gente inicia a relação de casal, todo casamento é equilibrado. Nem que depois de 1 segundo já comece o desequilíbrio. Então, com exceção dos casamentos onde tem filhos de antigos relacionamentos, todo relacionamento começa equilibrado. Marisa, se eu tiver 2 filhos do primeiro casamento e ele também, 2 filhos do antigo casamento, então tá equilibrado. Mas se você tem 2, ele tem 5, tá desequilibrado. É um casamento que já começa desequilibrado e ele nunca vai ser equilibrado, porque sempre ele vai ter 5 e você 2. No meu caso, por exemplo, o meu casamento é um casamento que é sempre desequilibrado. Por quê? O Juliano trouxe filhos do primeiro casamento e eu não. Então, por conta disso, a gente tem uma relação que, por mais que a gente queira que ela seja 100% equilibrada, nunca vai ser. Por quê? Porque eu sou disponível para o Juliano integralmente. Não tem filhos de outra relação que me demandem. Os filhos que me demandam são os filhos dele também. Então, eu não tenho esse, né? Como é que fala? Esses elementos distratores que me distraem e que me roubam da relação. Já ele tem. Então, se a gente marca um cinema e acontece alguma questão com o filho dele que ele precisa dar atenção, o cinema vai ficar para depois. Então, ele é menos disponível para mim em tudo, né? Ele parte do salário dele, ele demanda para o filho dele, enfim, de várias coisas que fazem com que a gente não seja, né, um casal. Na essência, a gente não começou equilibrado. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar o equilíbrio de outras formas, tá? Então, desequilíbrio por causa dos filhos ou pequenos desequilíbrios por algumas razões, como, por exemplo, Marisa, o marido tá doente e por conta dele estar doente, eu estou sustentando a casa, estou fazendo tudo, porque ele tá doente, ele tá acamado. É um desequilíbrio provisório, isso também não gera muito problema para o relacionamento. Mas, Marisa, eu dou, eu faço, eu escuto, eu cuido, eu lavo, eu passo, eu organizo, eu nanã, e ele nada, olha o distanciamento que foi gerando. Distanciamento, é a síndrome do eu fiz tudo, que eu falo muito com vocês. Então, o que acontece? Quando a gente vai gerando esse afastamento, quando a gente vai fazendo fazendo demais pela relação e gerando esse afastamento, a gente já está criando ali um desequilíbrio enorme dentro da relação de casal. E por conta desse desequilíbrio, como é que vocês vão fazer aquilo que a gente falou ontem, mulher, que é enxergar o outro, olhar verdadeiramente para a necessidade do outro? Então, aquela mulher que desembesta a fazer coisa dentro do relacionamento de casal, por mais que ela esteja cheia de boas intenções, ela acaba prejudicando a relação. Então, ela tem que aprender a dar um pouquinho menos dentro da relação. Se o marido está doente, está acamado, você já está fazendo tudo em casa, algumas coisas, alguns excessos você tem que cortar, porque senão você desequilibra demais a relação. E o que acontece? Quando a gente desequilibra demais a relação, infelizmente, a gente gera esse afastamento, porque a gente começa a colocar aquele que está dando demais, como o importante, e aquele outro que está recebendo como o miserável. E aí a gente faz um relacionamento dicotômico, o anjinho com o capetinha, o doador com o mendigo, o credor e o devedor. E aí esses dois não se bicam, esses dois começam a se ver como oponentes dentro do casamento. Então fica parecendo 2 times adversários, ao invés de 2 parceiros lutando juntos para pontuar, para marcar pontos. Então o casal vai se tornando adversário. E como ninguém explica isso, a gente não se atenta para essa questão do equilíbrio entre o dar e o receber. Você precisa dar e você precisa receber. Seu marido precisa dar e seu marido precisa receber. Se ele está doente, ele tem menos condições de dar. Porque se você só der e não receber, você fica vazia. Então, agora eu vou contar para vocês. O que acontece com quem dá muito, o que acontece com quem dá pouco. Quem dá muito vai crescendo na relação e vai ficando arrogante. Então, lá no ego fica aquela coisa assim, eu sei que tá dependendo mais de mim. Eu sei que sem mim
nessa relação, a coisa desanda. Então começa a se sentir importante demais, mas vazio. Aí quando esse outro vem dar alguma coisinha, parece migalha. Não, não preciso. Nossa, eu vou pagar tal coisa. Não, não precisa. Nossa, esse mês eu quero pagar seu celular. Não, imagina, não precisa. E aí não percebe. Não percebe que tá ficando arrogante, grande demais, importante demais na relação. E aí vocês vão entender o perigo dessa história de mulher empoderada, mas esse empoderamento onde a mulher fica em cima do salto, olhando para o homem minúsculo e achando que isso é o que vai dar liga para o casamento. Um relacionamento onde a mulher está gigantesca e o homem pequenininho. E muitas pessoas enchendo a boca para falar que esse é o melhor modelo de casamento. Onde a mulher é muito poderosa e consegue manipular o homem. Onde ela consegue estar acima dele. Onde ela consegue olhar de cima para baixo. E aí desconsidera o que a ciência comportamental traz para nós. Então, se ele traiu e puxou o relacionamento para baixo e você trair também, não vai dar bom. Mas se no relacionamento ele trai e você, ao invés de perdoar de cara, você fala assim, você me causou uma grande lesão, então deixa eu te contar. Eu vou fazer algo também, mas algo muito diferente do que você fez. Mas algo que te mostre as consequências do seu ato. E aí você tem que saber avaliar. Não, Marisa, eu não tô afim de fazer nada. É o que a gente chama de vingança com amor, tá? Tem que ser muito delicada para fazer isso. Ou você faz a vingança com amor, que tem que tomar cuidado, porque se errar na dose, bota tudo a perder. Mas que é o que traz equilíbrio. Ou então, você que perdoou de cara, vai entender que não é bom. Então, você vai pedir a recompensa. E tem que saber pedir essa recompensa para voltar ao equilíbrio. Então, seja equilíbrio, porque você foi fazendo demais ao longo dos anos. Ou o equilíbrio que precisa ser restaurado, porque ele cometeu um erro grave, puxou o relacionamento para baixo, e agora você está buscando equilibrar, voltar cara a cara. Porque, mulher, eu vou dizer a mais pura verdade para você. É muito fácil desequilibrar um relacionamento. Muito fácil. E trazer ele para o equilíbrio é uma arte que tem que aprender, tem que desenvolver. A gente não nasceu com isso pronto. A gente não recebeu instrução. Eu fiz faculdade 5 anos numa federal excelente. Nunca me falaram. Isso aqui foi aprender numa formação que eu fiz. Caríssima, mas que valeu, porque prova disso que eu consegui entender a minha postura no mundo diante dos homens. E aí eu pude fazer, então, tudo muito diferente no meu casamento, né? Então, quando eu recebi um homem que já vinha desequilibrado, porque ele tinha filhos do primeiro casamento e eu não, então eu era 100% livre para ele. E ele não era 100% livre para mim. Então, várias vezes a gente programava, né, alguma coisinha assim, esse final de semana meu filho vai ficar com a mãe. Só que aí a mãe, por alguma questão de trabalho, alguma coisa relevante, nossa, esse final de semana ele vai precisar ficar com vocês. Tudo bem? Tem que estar tudo bem. E isso fazia o quê? Eu que estava disponível, pagar o pato, digamos assim. Mas daí, se eu sei equilibrar, tá tudo bem. Então, enteado não precisa ser problema para ninguém. Desde que você saiba resolver. E no seu relacionamento, se é você quem trouxe filhos e ele não tem, então você tem que saber equilibrá-lo. Por quê? Porque está desequilibrado o seu casamento e de forma desfavorável para ele.